Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. Quintas-feiras, 21 horas, na Mira do Ambiente. Informação e sensibilização ambiental. Programa quinzenal produzido e realizado por Joana Lima e Tiago Cruz. Conhecer é proteger, na Mira do Ambiente. Quintas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. O Luxemburgo, Portugal e o mundo em 500 caracteres e em português. O essencial da atualidade em www.lux24.lu. As notícias que cabem no ecrã de um smartphone. Sapataria Celine encontra centenas de modelos para todos os gostos numa área de 800 metros quadrados. Percorra a nossa galeria de produtos e encontre o calçado a seu gosto, ao melhor preço e com a melhor qualidade. A Sapataria Celine tem sempre calçado nacional, porque o que é nacional é bom. Visite-nos também na internet em celine.com.pt e também na Avenida Cidade de Coimbra 136, na Praia de Mira. Sapataria Celine, aguardamos a sua visita. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Wave Audiovisuais, lugar de equipamento audiovisual para conferências, concertos, karaoke, desfiles de moda, casamentos, grupos folclóricos e muito mais. Som do Wave, som com boa onda. Contacte-nos. Telemóvel 924 118 399 em Mira. Do ambiente. Muito boa noite, sejam bem-vindos à 26ª emissão do Na Mira do Ambiente. Hoje com convidada especial e bióloga marinha Sara Sá. Boa noite, Sara. Obrigada por teres aceitado o convite em estar aqui connosco nesta emissão. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa sobre o lixo marinho, que é o tema de hoje, vamos deixar o Tiago dar o ar das suas graças com a questão do programa. Ora, muito boa noite a todos e como não poderia deixar de ser, cabe-me a mim fazer a pergunta desta semana. Exatamente. A questão desta semana é do oxigênio que respiramos, que percentagem é formada nos oceanos? Temos como sempre 4 hipóteses de resposta, A, B, C e D, sendo que a é 5%, a B 30%, a C 60% ou a D 70%. Como sempre, aguardamos pelos vossos comentários e pelas vossas respostas no chat de Facebook do programa, neste caso da Rádio Mira até. Exatamente, então e sem mais demoras, vamos começar com a nossa conversa com a Sara. A conversa com... Hoje estamos muito bem acompanhados com a Sara Sá, investigadora e estudante de doutoramento em Biologia e Ecologia das Alterações Globais da Universidade de Aveiro. Como sempre, antes de iniciarmos a entrevista, vou fazer uma breve apresentação da Sara. Então, em 2010, licenciou-se em Biologia e Geologia na Universidade de Aveiro e aqui prosseguiu os seus estudos até hoje, terminando o mestrado em Biologia Aplicada com especialização em Biologia Marinha em 2013 e atualmente a frequentar o doutoramento com subvenção da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, em Biologia e Ecologia das Alterações Globais. É investigadora do CESAM, que é o Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, fazendo parte do Grupo de Investigação de Biodiversidade Funcional. É autora de alguns artigos, sendo eles maioritariamente sobre poluição marinha. Os seus interesses são a conservação marinha, poluição marinha, biologia marinha, tudo o que seja marinho, portanto, ecologia marinha, conservação de cetáceos e lixo marinho. Atualmente encontra-se a trabalhar na sua tese de doutoramento com o título Lixo Marinho, Tendências e Impactos na Fauna Marinha e participa no projeto Com o Mar,
Conservação do meio marinho, contribuição para a conservação do sítio Maceda, Praia da Vieira e ZPE Aveiro Nazaré. Já agora, antes Sim. de começar, vou já começar aqui Sim. a falar um bocadinho do Facebook. Vou dizer boa noite aqui ao Jorge Jesus que nos está a ver, Nuno Neves, Boa noite. Maria Mateus, Herculano Carvalhosa, Magali Palhais. Não Olá. sendo a Magali minha prima, deve ser a tua, não é? A tua, como é que é? Cabeleireira. É isso, não É é? isso. O meu cabelo não está grande coisa hoje, Magali. Lamento. Peço O desculpa. Anselmo diz boa noite, ótima transmissão, chegando aqui no Brasil, São Paulo, abraço para É todos. lá. Já estamos a chegar ao Brasil. Já somos internacionais. O Herculano Carvalhosa diz boa noite, Rádio Mira e ambientalistas. Não é bem ambientalistas, mas está quase lá. Está quase lá, está perto. Joaquim Silva, boa noite para o Joaquim, também nos está a ver. O Joaquim diz boa noite, Rádio Mira. Boa noite na Mira do Ambiente. Hoje temos prémios. Ai, O Joaquim e os prémios. Ele está sempre à espera do prémio. Quando houve o prémio, ele não respondeu à pergunta. Não estava aqui. Não, só houve uma vez que houve demos. uma vez que houve um prémio e o Joaquim não estava por cá. Normalmente quer sempre prémios, mas dessa vez não estava por cá. Acho que foi o único programa que ele não viu. E para terminar aqui a minha intervençãozinha, dizer boa noite também à Susana Lima que nos está a ver. Que eu não sei quem é a Susana Lima. Bem, então, olá Sara. Iniciaste o teu percurso em Biologia e Geologia. Quando é que soubeste que a Biologia te chamava mais alto do que a Geologia? Ora bem, então, eu iniciei o meu percurso na Biologia e Geologia, mas quando entrei para a universidade eu já queria a Biologia, ou seja, já era a minha primeira opção, a Biologia. Na realidade, eu na altura do secundário, da escola secundária, também não tinha assim uma coisa muito bem definida, eu não era daquelas pessoas que já sabia o que é que queria fazer. Mas depois tive uma professora de Biologia no 12º ano que também me cativou. A primeira que eu tive nem tanto, mas depois uma professora de Biologia que me cativou, a maneira como ela explicava, a maneira como dava as aulas, e eu até percebi, olha, espera lá que até gostas de estudar a Biologia, até vai. E pronto, candidatei-me, a minha primeira opção era Biologia, mas acabei por entrar em Biologia e Geologia, e muita coisa da Geologia que eu também gosto e gostei de aprender sobre a Geologia, mas o meu coração estava sempre mais pendido para o lado da Biologia, e então acabei por seguir a Biologia, que era o que me fascinava mais. A parte dos animais e tudo isso era o que me fascinava mais. Então, e deduzo que o mar tenha sempre feito parte da tua vida, visto que és natural de Esmoriz. Mas porquê a Biologia Marinha? Sim, realmente o mar sempre foi... Eu lembro-me desde pequenina e os dias de verão, de praia e tudo, eu adorava. Sempre adorei praia, sempre adorei fazer praia e adorava mesmo o contacto com o mar e areia e tudo. E apesar, eu gosto também da parte terrestre da Biologia, não é só a parte marinha, também há muita coisa na parte terrestre que eu gosto e que também tenho curiosidade. Mas acho que a parte marinha tem sempre muito de desconhecido e era esse desconhecido e eu poder explorar mais e, não sei, me fascinava mais. E lá está, tanta coisa que ainda há desconhecido no oceano e que ocupa uma grande parte, não é, do nosso planeta, a maior parte. E então acho que por aí que me fascinava mais a parte marinha do que a terrestre, apesar de também gostar. Por isso é que seguiste Biologia Marinha. Sim. Portanto, era o desconhecido. Sim, também havia ali, sim, a vida que existia ali debaixo da água e tudo isso. Sim. A tua tese de mestrado foi o primeiro estudo feito em Portugal sobre lixo marinho flutuante. Podes explicar-nos em que consistiu? Sim, então, fez parte de um grande projeto que existiu, que foi um projeto LIFE, o Mar Pro, LIFE mais Mar Pro, e que foi assim o primeiro estudo direcionado para tentarmos obter abundâncias e a distribuição das populações de cetáceos na nossa costa. Não havia assim grande coisa feita até lá. E foi assim o primeiro esforço grande de cetáceos e também das aves marinhas. E então surgiu a oportunidade de ir nessa campanha, mais virada para o lado da poluição, também tentar quantificar a poluição e depois tentar fazer alguma relação entre isso, porque podia ser um impacto também para as populações de cetáceos e aves marinhas. Consistiu num estudo que era ao longo da costa continental portuguesa toda, ou seja, era desde
desde o norte de Portugal até um bocadinho abaixo do Algarve até. Era feito com transetos, não é? De navio, e era na parte oceânica, na parte offshore, como nós costumamos dizer, que é na parte de águas mais profundas e mais afastadas de costa. Ou seja, alto mar. Alto mar, sim. E então nós fomos num navio, num veleiro, que é o Santa Maria Manuela, que era usado antigamente. Bem bonito. Sim, que era usado antigamente a pesca ao bacalhau. E fomos, e pronto, foi uma temporada no mar. Passámos Quanto aí tempo? uns 15 dias no mar e depois voltámos à terra, em Lisboa, e depois fomos novamente pois entanto fomos novamente, mas tivemos que interromper por causa das condições do mar, mas depois voltámos e completámos, mas pronto, eram cerca de 2 ciclos de 15 dias no mar. E pronto, a intenção era também fazer estimativas de abundância e distribuição do lixo também ao longo da nossa costa. Então tu ias observando com Ia binóculos e observando, coisas sim, assim? ia observando, pronto, a olho nu, e depois podia usar os binóculos para confirmar que objeto é que era e tudo. Ias lá em cima no mastro? Não, ia cá em baixo no convés. Eu Não ia de disse castigo lá em cima. Eu também disse, Lá em cima, e mais acima ia uma equipa de observadores de cetáceos que também estavam numa plataforma um bocadinho mais acima. que não se pode dizer o nome aqui na rádio. Antes de continuar, sim. deixa-me só. O Herculano Carvalhosa disse que é a resposta A. Domingos Patarra também nos está a ver. Boa noite para o Domingos. Neste caso deve estar no Luxemburgo, se não me engano. O Herculano diz: eu gosto mais de enologia. E depois põe vários capas, basicamente, e diz só... Não é que isso é rir-se, supostamente. Pronto, está bem. E diz que é só para, descomprimir. O António José Domingos Jorge diz: boa noite para todos. Aí estou na Suíça, também já estamos na Suíça, Luxemburgo, Suíça, São Paulo. Brasil. Isto está bonito. Paulo Damaso diz: um abraço desde Luxemburgo. Paulo Damaso, a Sara vai responder à sua pergunta de há 15 dias. É sobre hoje. o lixo marinho. Sim, Esteja atento. exatamente. Sara, que tipo de lixo registaste a maior quantidade? Ora bem, o lixo que nós vimos mais foi o plástico, não é? Que geralmente, nos estudos que já existem, quer em Portugal, quer no estrangeiro, é sempre o plástico o tipo de lixo mais abundante. Atenção que neste estudo estávamos só a ver o lixo flutuante, o que estava à superfície do mar. Estávamos a quantificar esse lixo, e foi plástico, e depois também o esferovite. Dentro do plástico, objetos de plástico que não conseguimos identificar o que é que eram, mas também sacos de plástico, garrafas de plástico, pronto, e outros tipos de plástico, coisas que não conseguíamos identificar tão bem. No esferovite era mais os floquinhos de esferovite que às vezes apareciam ao lado do barco, que se via muito também. Pois, porque havia muitas boias que eram feitas Também de pode ser esferovite. coisas de material que se vai desfazendo, e depois sim. ficam os floquinhos de esferovite. Vê-se muito. Então, para dizer outra coisa também... aquelas armadilhas que se usa para os cefalópodes, neste caso para os polvos, também aparecia muito. Isso aparece muito nas praias. Sim, nas praias, lá está, eu vi isso mais nas praias. Agora no trabalho de doutoramento, quando fiz, vi mais nas praias do que propriamente a flutuar. Flutuar. Mas sim, víamos também os cabos e as linhas de pesca também estavam no top. Não foi o mais observado no estudo do mestrado, mas foi... estava no top 10, digamos assim, dos objetos mais... Se calhar a nível de peso, se quantificássemos cada coisa com peso, digamos assim, se chegássemos ao final e pesássemos, podia não ser o maior em quantidade, mas talvez o maior em... Talvez, sim, que o plástico peso, digamos assim. tem aquelas características de ser leve e muito resistente, por isso é que nós usamos no dia a dia, não é? Por ele ter essas características e assim. Mas sim, mas eu realmente essas armadilhas eu vi já muito... também já cheguei a ver uma outra inteira e também partes, porque às vezes eles têm aquelas partes onde põem o isco ou pedaços da rede verde, vê-se muito. E às vezes os fragmentos pequenininhos, porque depois aquilo que é o sinal que nos confirma que aquilo realmente permanece de lá. Porque eu às vezes vejo fragmentozinhos pequenininhos que já são daquilo estar a desfazer, se calhar ao longo de muitos meses ou muitos anos, que se vai desfazendo e fragmentando, mas não desaparece na realidade. E essas armadilhas antigamente eram de cerâmica. Pois. Agora é que são de plástico. Exato, Faz toda a diferença. Se calhar voltarmos aos tempos antigos não era mal pensado. Não era mal pensado Estamos a voltar em tantas coisas. Pois. É só mais uma. Sim. Só mais uma. Então,
como já disseste, não é? Que já noutros estudos tinha sido o plástico, portanto não foi uma surpresa. Não para foi, ti. não foi mesmo. Já estavas Assim, a não havia contar. também, quando eu fiz isto, não havia muitos estudos feitos de lixo marinho. O nosso estudo foi o primeiro com lixo flutuante. Depois já havia, penso que alguns estudos nas praias, que também o plástico era o dominante. Acho que também já havia um do fundo do mar com o lixo que às vezes os arrastões podem trazer, e acho que o plástico também já era o dominante. E nos canhões submarinos também havia um já com estudos feitos no lixo presente dos nossos canhões submarinos. E realmente em todos eles o comum é sempre o plástico ser o dominante, e é assim, que mais impacto Pois. tem, e é sempre o dominante. Porque também é mais resistente, não é? Dura Exato, mais tempo, então é isso. É mais fácil de encontrar. Qualquer dia no canhão submarino da Nazaré, quando o McNamara estiver a surfar uma onda gigante, leva com um bocado de plástico na Pois é, cabeça. com aquelas ondas enormes que devem trazer o lixo todo. Ou então começa a surfar sobre o plástico. Em vez de ser sobre a também pode prancha, acontecer. é o plástico. Deixa-me só dizer boa noite Sim. aqui ao Fernando Ferreira, que nos está a ver. Fernando O Ferreira. Herculano Carvalhosa diz: eu gosto de pesca lúdica e fico triste quando vejo os próprios pescadores a deitarem o seu lixo no oceano. Condeno tal atitude. Eu diria a Herculano para pegar na cana e dar-lhe com ela na cabeça. Sim, sim, é Coisa dessas. verdade. Mas é verdade, ainda há muita gente. E parece incrível, porque eles também são partes interessadas no oceano e se gostam Sim, de pescar sim. é porque gostam de desfrutar também do oceano, e depois acabam e às vezes. Mas E as na- embalagens da isca, Sim, muitas das sim, vezes, vê-se. uma parte é de cartão, outra é E a esferovite. embalagem às e vezes fica aquelas lá. luzinhas que eles usam também na pesca. Ah, não sim, sei- sim, os Também já vi, starlights, sim, também já vi muitas embalagenzinhas disso. Sim. para pescar durante a noite. Que implicações tem esse tipo de lixo na fauna marinha? Ora bem, pode ter vários tipos de implicações, desde a ingestão, ou seja, os animais podem ingerir o lixo. Normalmente é mais pedaços de plástico que podem ingerir, o que pode levar a lesões. É assim, pode haver consequências, pode levar, em último caso, até à morte do animal, mas também depois há muitos efeitos subletais que pode vir daí. Ele podem ingerir. Se ficar a obstruir as vias respiratórias, ele pode morrer asfixiado, ou se ficar a obstruir o trato digestivo, também o alimento não passa, também não se consegue alimentar. Mesmo não obstruindo o trato digestivo, pode causar lesões, até muitas vezes, mesmo perfurações nos tecidos. Então, se o material for muito pontiagudo ou assim, aí é quase certo. E mesmo quando está no estômago, animais que já têm algum conteúdo de lixo no estômago podem não se alimentar da mesma forma que animais saudáveis. Ou seja, quando têm o estômago ocupado, vai dar o sinal ao cérebro de que eles estão saciados e eles deixam de procurar alimento, e pode ser tipo uma espécie de uma morte lenta. Eles deixam de procurar alimento porque realmente o que o cérebro lhes transmite é que eles já têm o estômago ocupado com qualquer coisa, e então eles não se alimentam. Mesmo que em alguma quantidade, também pode haver prejudicar a absorção dos nutrientes pelo estômago. E a nível da ingestão também pode ser porque muitos dos plásticos que eles ingerem, isso ainda não é uma parte que ainda não está muito bem estudada. Sim. Mas há os compostos químicos que estão presentes no plástico, não é, do fabrico, os próprios aditivos químicos que eles já apoiam no fabrico do plástico, ou mesmo até os compostos químicos que os plásticos têm a capacidade de absorver muitos, às vezes, poluentes químicos que estão na água do mar, eles também se aderem ao plástico. Sim. E ao ingerir também podem estar a passar esses poluentes químicos para os tecidos dos animais, que pode ter também consequências. Então não é só o plástico em si, não Isso é? é o efeito mais visível, não é? Que nós vemos ali um objeto que pode estar a causar lesões dentro do animal, mas depois temos a parte química, lá está, da composição do plástico, que pode ter produtos tóxicos que pode passar para os tecidos do animal e pode ir bioacumulando isto ao longo da cadeia alimentar e ao longo do tempo. Até chegar ao ser humano. Ao ser humano, exatamente. Quando chega sim. ao ser humano já chega em concentrações bastante elevadas. Pois sim, geralmente é. Mas pronto, essa parte ainda não está muito bem estudada, mas pensa-se que pode ter efeitos na reprodução, na taxa de reprodução dos animais, às vezes no sistema hormonal, e pode... E aqui estamos a falar de microplásticos já, não? Pode ser também dos plásticos, dos macroplásticos, também de maiores dimensões. Ok. Sim, também se tiverem esses compostos químicos também pode depois passar.
Mas pronto, pode ter as tais, como nós costumamos chamar, que não são consequências letais, mas podem ter consequências subletais, que pode prejudicar a vida do animal. E até se for muito em juvenis ou crias, também pode ter impacto depois ao nível da população. Se a taxa de reprodução diminuir, depois a população não se vai reproduzir da mesma maneira e por aí. Mas é uma área que estão já agora a começar ainda a ver os efeitos. Vamos indo e vamos seguindo a evolução dos estudos, claro. digamos assim. O Herculano Carvalhosa diz aqui também, mas há falta de depósitos nessas áreas. A atenção das autarquias, ou seja, ele quer dizer que há falta de contentores para colocar o lixo, mas à beira-mar é um bocado difícil também ter contentores para colocar o lixo. A questão é, não custa nada colocar as embalagens num saco e trazer para casa. E depois, no regresso a casa, parar ao pé de um contentor, de um caixote de lixo e colocar ao lixo. Sim, é o mesmo quando as pessoas vão à praia, não é? Que às vezes não têm logo ali o caixote de lixo pertinho da toalha, mas guardam num saquinho e depois quando... Ou então enterram na areia. Isso é o que não se deve fazer, pessoas. Exatamente. Então, também. Dizer ainda boa noite aqui ao Licínio Pimentel, que nos está a ver. Boa noite. Daniel Mesquita e Miguel Camarinha. Boa noite a todos. Boa noite a todos e boa noite também a quem nos está a ouvir através do site da Rádio Mira. Vou só relembrar aqui no instante a pergunta para quem nos está a ver e a ouvir através do Facebook. A pergunta é: do oxigênio que nós respiramos, que percentagem é formada nos oceanos? Hipótese A, 5%, B, 30%, C, 60%, D, 70%. Aguardamos as vossas respostas no chat do Facebook. Para já só temos aqui o Herculano que nos disse que era a resposta A, 5%. Portanto, tu acabaste por responder a esta segunda parte da pergunta, que as preocupações não estão só direcionadas para os impactos na fauna marinha, portanto existem outros impactos que também não são tão visíveis. Era a ingestão, eu também depois faltava falar no emaranhamento, que é quando eles ficam presos ou emaranhados, ou seja, em tiras de plástico ou cabos e linhas de pesca. É o mais comum ser ou pedaços de redes, ou cabos e linhas de pesca, tiras de plástico, coisas assim, e que depois pode também provocar, ou pode provocar, se os restringir muito os movimentos, eles podem se afogar, asfixia, pode haver até deformações, não? Deformações, cortes ou lesões também, lacerações na pele, que depois podem dar origem a infecções e coisas assim. E depois lá está também, se estiverem com os movimentos muito limitados, não conseguem alimentar-se também, não é? Capturar alimento ou fugir aos predadores, isso também limita muito depois a sobrevivência deles, não é? Pois, e tu já deves ter visto várias situações, não é? Como trabalhas, sim, estás no centro de reabilitação, mais ao nível de cetáceos, nem tanto. A percentagem destes impactos nos cetáceos diria que é baixa, mas mais nas aves marinhas, talvez também nas tartarugas também é mais comum encontrar-se geralmente plástico, às vezes mesmo já tivemos algumas que mesmo nas fezes saía o plástico, ainda que elas sejam bastante resistentes, ainda consigam excretar o plástico também, pode ter havido já lesões internas entretanto, não é, provocadas. Mas nas aves marinhas muito também. Por acaso agora que estávamos a falar da pesca desportiva, até muito anzóis e tudo, que muitas vezes elas vêm enredadas com um fio de nylon e com um anzol na ponta. Acontece muito, às vezes também com fios emaranhados nas patas, que depois faz garrote e por vezes temos que amputar. Também acontece nas aves marinhas. Sim. Já agora, se virem uma ave marinha com anzol e repararem que ela tem anzol ou um fio a sair do bico ou assim, não puxem, é esperar deixar estar, e depois aquilo tem que ser tirado com muito cuidado por pessoas veterinários. Sim, senão o anzol vai rasgar. Exato, pode fazer pior ao animal, sim, e pode rasgar alguma coisa e então deve-se chamar. Quem é que se deve chamar?
Ora Já bem, agora. deve-se alertar para o número dos alertas da rede de arrojamentos, que eu posso dizer o número que tenho ali no meu telemóvel, depois se quiserem. O número de alertas da rede de arrojamentos, para depois entram em contacto, explicam a situação e depois também as pessoas logo informam como devem agir e qual a melhor forma, mas o ideal é sempre não puxar. Às vezes até pode não ter anzol, mas atrás do fio nunca se sabe se lá dentro está Pois. Se o fio estiver para dentro pode haver ali um anzol ou qualquer coisa. Mesmo na asa por fora também é preciso ter cuidado, porque depois elas removem cirurgicamente no centro, com cuidado, pronto, com condições, desinfetar Sim. a ferida, tudo da melhor forma. Isso é interessante, porque... por Sim, exemplo, eu sim, não porque às sabia, vezes né? é mesmo para ajudar, Pois, encontra-se pois, a AVI, claro. que está ali, é mesmo uma tentativa de ajudar, mas é melhor às vezes ligar e chamar ajuda do que... Sim. Notaste alguma diferença na quantidade e variedade de lixo ao longo da costa portuguesa? Tipo, em termos de norte a sul? Sim, ora bem, nós dividimos mais ou menos a área de estudo, ali até Lisboa, mais ou menos, na direção de Lisboa, que era a parte norte, e depois para baixo, como se estendia um bocadinho ainda para baixo do Algarve, era o setor sul da nossa área de estudo. E então o que obtivemos foi, ou seja, a maior, digamos assim, um hotspot, a maior zona de concentração de lixo era no norte, na parte norte. E também havia mais tipos de lixo diferente na parte norte, do que a variedade era mais na parte norte. O que também acaba por ser coerente com o facto do setor da pesca também ser mais forte na parte norte de Portugal. A frota pesqueira também estar mais no norte alguma razão de Portugal, e assim pode também influenciar isso, mas foi a parte norte, era essencialmente a parte norte, tinha maior abundância e maior diversidade. E as correntes marinhas? Também As tinham correntes alguma coisa a também, ver? sim, também naquela zona também havia uma série de pequenos giros oceânicos ali que também podia favorecer a acumulação ali. Depois havia uma concentração, mas não tão elevada, mas mais na parte sul, ali mais ou menos na direção de Sagres, da pontinha de Sagres. Tinha ali uma concentração não tão elevada de lixo, mas também que podia ser ali das correntes dos Açores, com a corrente das Canárias. E ali o sistema frontal que há, também podia juntar aí algum lixo. Relativamente a outras partes do mundo, temos mais ou menos lixo marinho na nossa costa? Ora bem, nós, comparativamente àquelas zonas que nós às vezes vemos nas fotografias, em que vemos... Isso é um extremo. Isso é um extremo, não é? Pois. Digamos assim, tipo Mar Mediterrâneo, Indonésia, aquelas ilhas em que vemos mesmo as pessoas no meio do lixo, nas praias e assim. Isso são as zonas mais afetadas, nós não estamos a esse nível. Ainda bem. Ainda bem. O que não quer dizer que nós tenhamos que reduzir e nos preocupar com a situação, porque, claro, se continuam a haver animais que nós vemos que estão a dar entrada no centro afetados por isso, é porque está a acontecer, não é? Embora seja uma quantidade menor. Mas pronto, neste estudo encontramos aí uma densidade de cerca de 3 objetos por quilómetro quadrado. E para terem uma noção, às vezes há valores nesses estudos das águas da Indonésia, do Canal da Mancha, do Mediterrâneo, zonas mais poluídas, que às vezes vai até cerca de 70 objetos por quilómetro quadrado. Eu já achava que 3. Ou mais, já é. Pronto, nós estamos a esse nível. Estamos assim mais ao nível ali do Mar do Norte, também tem que é densidades até aos 5 objetos por quilómetro quadrado. Mar do Norte, águas costeiras do Japão, na Península Antártica, estamos aí assim, pronto, mais nesses... Ainda não estamos tão mal. Não, ainda isso. não estamos assim tão mal, não. Eu pensava que já 3 por quilómetro. Não, Mas pois, era muito. mas nessas zonas que às vezes até Exato. vemos fotografias na internet, isso são mesmo quantidades... Pois é. Aquilo é um mar de lixo. É um mar de lixo, é uma sopa de lixo, quase como a ilha de lixo do Pacífico, também, que também tem concentrações, tem densidades... Sim. Tens alguma coisa para dizer, Tiago? Estás aí muito, Tenho. muito atento ao Facebook. Tenho, porque foi-me mandado por mensagem, porque isto são comentários de um grupo de visualização que foi criado e ao qual eu não tenho acesso. Ok. Mas tenho aqui Pica Margarida. Boa noite aí. Boa tarde. Boa noite aí. Boa tarde aqui na Califórnia. Ei, Califórnia! Caraças. Então já temos Luxemburgo,
Luxemburgo, Suíça, Brasil, Califórnia, Estados Unidos, neste caso, vamos Sim. generalizar. sim. E também aqui a Ferreira Portugal Dilma, também. Dilma diz boa noite. Boa noite. E então agora o Paulo Damas ainda nos deve estar a ouvir, digo eu, e a ver. E na última emissão do programa... Agora que mudei outra vez aqui para o direto, deixa-me só dizer que o Paulo Damas precisamente diz que é a resposta C, 60%. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E agora, muito obrigado. atenção que vamos responder à pergunta de há 15 dias. Dá 15 dias. Na última emissão do programa tivemos um ouvinte, que neste caso foi o Paulo Damaso, que nos pediu um comentário a um estudo realizado pela Greenpeace, para o qual terá certamente uma opinião mais informada do que nós. Portanto, eu vou citar esse comentário. Gostaria de um comentário vosso sobre um estudo publicado ontem, portanto, neste caso já foi há 15 dias, não é? Pela Greenpeace, que refere que o material de pesca, incluindo redes, linhas e armadilhas, constitui mais de 85% do lixo de plástico encontrado no fundo do mar. Em 2018, mais de 300 tartarugas de uma espécie em risco foram encontradas mortas ao largo do México depois de terem ficado presas numa rede de pesca aparentemente esquecida. A organização não-governamental Animal Protection estima que as redes de pesca abandonadas matem por ano 100 mil baleias, golfinhos, focas, leões marinhos e tartarugas. Segundo as Nações Unidas, 640 mil toneladas de material de pesca são abandonadas anualmente no mar. Podes comentar? Isto é muita informação. O Paulo diz que ainda por cá está. Pronto. Sim, então... Já agora deixa-me só dizer que espero que o Paulo continue por cá durante os próximos tempos, de 15 em 15 dias, uma horita. Sempre atento. Ia fazer comentários. Sim, realmente é verdade. Sim. O material de pesca abandonado é uma das grandes... É um dos grandes constituintes do lixo que nós vemos. Basta, por exemplo, neste estudo que fizemos ao longo da costa toda, o plástico foi mais abundante, mas os cabos e linhas de pesca também estavam no top 10, digamos assim, do lixo mais encontrado. Agora, no trabalho de doutoramento, nós estamos mais focados na zona costeira, desta vez em zonas costeiras mais próximas da costa, até 12 milhas náuticas, entre o Porto e a Praia da Vieira, que é um sítio de importância comunitária, foi classificado, ou seja, agora é um sítio que pertence à Rede Natura 2000, mas é o primeiro sítio exclusivamente marinho que pertence à Rede Natura 2000, de proteção, que é uma área protegida. E é focado nessa zona, e em que também fizemos uma campanha de barco também para quantificar cetáceos e também lixo. E nesta campanha foi o tipo de lixo mais abundante, também foram os pedaços de redes, que também geralmente não é muito redes inteiras, é assim pedaços de redes que se vai vendo a flutuar no mar. E sim, é um grande constituinte. O setor pesqueiro é responsável, apesar de ser uma atividade muito importante do nosso país, é também responsável por muito deste lixo, e também era importante que se tomassem medidas para realmente prevenir, não é? Mas também já retirar do oceano muito do lixo que está das redes abandonadas que estão. Porque as redes muitas vezes são abandonadas e depois ficam, e os animais acabam por ser capturados. Mas, por exemplo, é quase um ciclo quase sem fim, porque se um peixe fica preso na rede e depois fica lá e morre, não é? Há sempre ali restos de peixe que ficam, pode atrair um predador de topo a ir à rede e em procura de alimento também. E a ficar também. Acaba por ser sempre... Fica ali para muitas gerações, não é? Porque é um material persistente, realmente. E porque usam materiais resistentes na pesca e realmente seria importante... Já há um projeto... Era importante atuar no setor pesqueiro com projetos também para consciencializar o setor pesqueiro, para tentar que isto, e ao mesmo tempo haver projetos que tentassem reduzir o lixo que já está, não é? O material de pesca já está abandonado no fundo do mar. Já existe um projeto que penso que da Doca Pesca que faz um pouco isso, tenta fornecer caixotes de lixo para os pescadores e trazer, ou seja, todo o lixo que eles produzem, trazer para pôr a porto e depositar corretamente, e mesmo o lixo que às vezes apanham nas redes,
Também, muitas vezes, eles apanham nas redes também já coisas antigas de material de pesca abandonado, Sim. redes abandonadas. E voltam a pôr ao mar. Pronto, e então esse projeto tinha como missão também fazê-los trazer... Esses bocados de rede são mesmo assim de deitarem o material fora, assim, portanto, para o barco Sim, fora, por vezes, ou pode ser bocados de por rede vezes pode que ser, ficam às vezes, presos e rasgam? às vezes e pode assim. ser bocados de redes que eles perdem, sim, que perdem um bocado de rede e então já não nos compensa ir voltar atrás por aquele pedaço de rede, não nos compensa estar a ir para trás e a recuperar a rede, então Mas seguem... será que isso é mais comum ou é mais comum o facto de abandonar. Eu penso que é mais abandonarem? a perda das redes nas operações normais que eles fazem no trabalho, não é? Na pesca. Eu penso que será mais comum, porque também as redes também custam dinheiro. Eu acho que também eles não querem deitar dinheiro fora, digamos assim. Custa dinheiro e não é tão pouco quanto isso. Pois, exato. Então eu acho que é mais às vezes perda de rede que eles perdem porque acontece muito, sim. Sim. Portanto, estavas a falar, portanto, estás a estudar agora no doutoramento também os cetáceos. Já viste algum cetáceo, precisamente que tem a ver com a pergunta, não é? Portanto, emaranhados em redes de pesca durante o trabalho? Ver no mar, não. Sim. Já houve vários casos de arrojamentos em que eles vinham com sinais de emaranhamento. Se bem que às vezes é um bocadinho difícil distinguirmos quando é que foi capturado numa rede ativa, que estava ativa, ou seja, captura acidental, não é, de cetáceos, ou quando foi emaranhado numa rede de pesca que estava abandonada. Mas já houve casos, mas a taxa nos cetáceos é baixa. Tanto já encontramos também na ingestão pedaços de plástico no estômago, mas acho que são taxas muito baixinhas, na ordem dos 2%, para algumas espécies um bocadinho mais, mas também depende, porque, por exemplo, o golfinho comum é uma espécie que ocorre muito na nossa costa, então temos taxas mais baixinhas, temos uma amostra grande. Pois. Mas às vezes, por exemplo, cachalotes, já não há assim tantas ocorrências de eles darem à costa. E os cachalotes também são animais que vão muito ao fundo a alimentar-se, são mergulhadores, mergulham profundamente. E isso também pode depois fazer com que, porque os cachalotes às vezes aparecem notícias, deles também com muita quantidade, grande quantidade de sacos plásticos ou de garrafas de plástico no estômago do cachalote e assim. É também depende do comportamento alimentar do animal, muitas vezes, e também depende lá está, do tamanho da amostra. Mas diria que é uma percentagem baixa nos cetáceos, não é muito comum. Talvez mais nas tartarugas e nas aves marinhas. E já me tinha esquecido qual era a pergunta mesmo. Pronto, aqui é dizer, portanto, que foram encontradas 300 tartarugas, uma espécie em risco, portanto, só em 2018, ao largo do México, portanto, que ficaram presas na rede. Sim. Pronto. Aqui, se calhar, não aparecem tantas tartarugas, não é? Se calhar aparecem algumas, mas se calhar não tantas, não é? No Largo do México. E aqui também tenho assim um número bastante portanto forte, não é? Que a tal Animal Protection estima que as redes de pesca abandonadas matem por ano 100 mil baleias, golfinhos, focas, leões marinhos e tartarugas. Pronto, aqui em Portugal, portanto, tem aparecido menos. Se calhar isto, eu não sei... Acho que nos cetáceos nem tanto, lá está, é uma taxa, pelo menos nos arrojamentos e os animais que dão entrada no centro e nos arrojamentos a taxa é baixinha. Nas aves marinhas já é maior, sim, o emaranhamento principalmente já é maior, e nas tartarugas marinhas também também sim, mas os cetáceos até são taxas relativamente baixas. Pois, aqui também eu não sei qual foi a amostragem deles, estão a falar a nível mundial. Sim, não é? Provavelmente sim, eles juntaram dados de muitos países e estão a juntar aqui a fazer uma compilação de impactos a nível global. A nível global. Antes de continuar, deixa-me só dizer boa noite à Ana Paula Ferreira que nos está a ver, e o Herculano Carvalhosa diz: deve ser um trabalho espetacular, Sara. Sim, eu gosto muito do trabalho, sim. Quais as principais vias pelas quais tanto e variado lixo chegam ao oceano? Ok. Sim, e depois tem outra parte. Depois faço. Ok. Então, primeiro, as principais vias que pode chegar ao oceano, ou seja, o lixo pode ter uma origem terrestre, ou seja, pode ser produzido no meio terrestre, mas também pode ser, ou seja, lançado ao oceano mesmo já no próprio mar.
o que nós chamamos as fontes terrestres e as fontes marinhas. As fontes marinhas também pode ser qualquer embarcação que, não é, que ande no oceano, seja embarcações de recreio, embarcações comerciais, de pesca, lá está. De qualquer embarcação no oceano, talvez diria mais as pesca e as de transporte, as comerciais, não é? Podem ser fontes desse lixo, não é? E as aquaculturas, por exemplo, também podem há sempre alguma coisa materiais que se podem perder e transformar-se em lixo. Pode haver as plataformas de exploração petrolíferas e de gás natural também. Na parte terrestre tem muito a ver com o sistema de esgotos domésticos e industriais, que podem fazer chegar muita coisa, porque principalmente muitas das coisas que às vezes vemos nas praias. Então, se falarmos dos microplásticos, que são os plásticos com dimensão inferior a 5 milímetros, e muitas vezes originam-se da fragmentação e dos pedaços de plástico maiores, passam tudo pelos sistemas de drenagem dos esgotos. As hectares não têm filtros para reter todo esse lixo. Mesmo aqueles pauzinhos das cotonetes também se fala muito, que se vê nas praias muito, e realmente também vi. Não há filtros para isso nas hectares, não é? Então também muito vem daí, sistemas de drenagem domésticos nas nossas casas. Já agora, não deitar lixo, as cotonetes na sanita, é sempre no caixote de lixo. E se deitar e espera que ela entupa. Sempre no caixote de lixo, porque depois lá está, ela vai sempre parar ao mar, porque não há nenhum filtro nas hectares que retenha aquilo. E também, pronto, os rios também transportam muito do lixo, que às vezes, porque muitas vezes temos aquela coisa, se eu atirar um lixo para o chão aqui em terra, ele nunca vai chegar ao mar. Não, ele chega, não é? O vento, os rios, acaba por ir parar a um rio, o rio leva para o mar. Pois. Vai sempre em caminho, o destino geralmente é sempre o mar. O oceano, pois. E pronto, mesmo às vezes também o transporte de lixo, a recolha e o transporte para os aterros, também pode haver alguma perda de material. Se calhar pensa-se que a maior parte do lixo que esteja no oceano é proveniente de fontes terrestres ou marinhas? Alguém já... Ou seja, é assim, geralmente, acho que a nível global e nos estudos feitos, geralmente a maior parte é de origem terrestre. Pois. Ou seja, estimam mais ou menos, assim, uma estimativa global, 80% de origem terrestre, 20% de origem marinha. Mas lá está, é o que eu costumo dizer sempre também nas apresentações e assim, depende muito. Porque, por exemplo, o estudo que eu fiz, nós verificamos que era mais de origem marinha, porque era uma zona muito afastada de costa. Pois. Depois encontramos algumas coisas também ligadas à pesca. Depois eram coisas que não estavam muito, como é que eu ia dizer, desgastadas pelo mar ou com organismos associados, que já começam a formar o biofilme, os organismos que se fixam e tudo. Também não havia muito, então assumimos que seria descartado recentemente. E assumimos mais como maior parte de origem marinha, até porque há muitos, aqui a nossa zona económica exclusiva, e esse estudo abrangeu uma grande parte da nossa zona económica exclusiva, era uma área de estudo muito grande. E é uma zona onde também atravessam muitos corredores marítimos, que vêm do norte da Europa para o Mediterrâneo para o continente americano, e então essas embarcações também muitas vezes podem ser uma fonte de lixo. Já não sei qual era o meu... Estava a dizer que a maior parte era de origem, mas depende muito da região, lá está, porque a nossa região, nosso país também tem uma costa que é muito pesca, tem os corredores marítimos também, é uma zona de passagem de corredores marítimos, tem a pesca, portanto depende sempre um bocadinho de região para região. Talvez noutra região já não será tanto pesca, mas será mais das casas e da indústria. Depende sempre um bocadinho. Se observarmos globalmente, diria que era o terrestre, mas se formos observar localmente, pode haver variações de sítio para sítio. Pois. Em relação à continuação desta pergunta que tu vais fazer, sim, que é: que medidas pensas que devem ser tomadas para reverter a situação? Eu dou-te a solução para essa pergunta. Quando inventarem um plástico que chega ao oceano, evapore e depois caia sobre as pessoas na forma de chuva, e as pessoas levarem com ele na cabeça, deixam de fazer isso. Pois, aí vão se sentir incomodadas, não é? Já te está a afetar a vida no dia-a-dia. Aí é que vai ser mesmo. É a solução. É inventar um plástico capaz que fizesse de fazer isso. Sim.
Mas sim, as medidas que devem ser tomadas. Ora bem, eu acho que deve ser um bocadinho medidas de prevenção, porque o ideal é sempre nós evitarmos que o lixo chegue ao mar, não é? Não é pensar, olha, lixo... Porque depois há vários tipos de medidas. As de prevenção, tentarmos evitar a perda do lixo para o mar. Mas depois há as de redução, que é, ora bem, o mal que já está feito, o lixo que já está no mar, tentarmos reduzir e mitigar, como por exemplo aqueles projetos de limpeza em que as embarcações vão tentar tirar, lá está, o material do fundo do mar, as redes de pesca abandonadas e assim. E já há alguns projetos disso, que é a limpeza dos fundos marinhos. Até agora houve uma notícia há pouco tempo que era um robô que fazia a limpeza da superfície, lixo marinho. Sim, até havia um rapaz na Holanda que tinha teve um mega projeto para fazer a limpeza eu acho que ele está no Oceano Pacífico, não sei muito bem. Mas para limpar o oceano, pronto, essas medidas eu acho que tudo bem, é preciso reduzirmos do que já lá está, mas também atuar na prevenção, porque o ideal é que ele não chegue mesmo lá todo e que não se tenha custos depois a reduzir também. Na prevenção, ou seja, que também passa muito depois. Falamos na prevenção, automaticamente pensamos na educação, na educação ambiental, nas escolas, nas ações de sensibilização e consciencialização, principalmente do setor que são os pescadores e armadores e as pessoas dos portos de pesca, as pessoas que estão sempre no mar todos os dias. Mas é eu essencial. Acho que aí passa pelos que estão no mar e pelos que nunca lá vão. Também, por toda a gente, público em geral também. Diria que esses são importantes porque estão no mar todos os dias. Também as escolas, porque também as crianças, naquela idade, há idades que são importantes atuar, pois eles até impulsionam muitas vezes em casa e os pais e os amigos a fazer e falam disso, que também é muito bom. E pronto, depois acho que é... Mas a prevenção eu diria que acho que era as principais medidas a tomar. Depois temos também a parte da inovação e que tentam cada vez mais chegar a novos tipos de materiais, com os chamados bioplásticos e tudo isso, mas que eu penso que ainda está muito em desenvolvimento. Sim. E que muitas vezes eles anunciam também coisas que são degradáveis, que são biodegradáveis e que às vezes não é bem assim, porque só são biodegradáveis num certo tipo de contentor de compostagem a uma certa temperatura, a uma certa coisa, e depois não é bem a mesma coisa, ou seja, não quer dizer que a gente possa tirar aquilo para a rua na mesma ou tudo isso. Então... Ainda há muito para investigar. Sim, mas por exemplo, recolher algum do lixo que já existe no fundo do mar, lá está, adotar os sistemas de deitar, se calhar pôr mais filtros para tentar recolher o lixo e não, pronto, principalmente a nível dos microplásticos e coisas pequenas. Sim. Já agora vou dar aqui só uma sugestão para quem nos está a ver e ouvir. O Oceano Mira está a promover para dia 30, isso, não é? Nota-se no leste do guião. Para dia 30 de novembro. Está no fim. Isso não era para se dizer. Eu sei que está no fim, que ainda há bocado estive aqui a ver, mas quero falar já um bocadinho disso. Para quem quiser participar, tem um custo de 2 euros, que basicamente é para pagar o lanche. O resto será gratuito, digamos assim. E vou aprender a fazer decorações para a árvore de Natal. Sim. Com um material que normalmente põe ao lixo, é isso, não é? É, exatamente. E vamos aprender a história da árvore de Natal e distinguir algumas espécies com as quais se faz a árvore de Natal, porque não é só o pinheiro. Pois, para quem quiser participar, tem que se inscrever para nós termos uma noção só do número de participantes. Sim. E podem ir pais e filhos e em conjunto aprenderem a fazer algumas decorações de árvore de Natal com material que normalmente põe ao lixo. Exatamente. Muito bem. E estas inscrições são feitas pode ser através da página do Oceano Mira ou através do e-mail e do contacto telefónico. Pronto. E então agora vou continuar. Deixa-me só dizer aqui que o Herculano diz: o pior de tudo é o nanoplástico. O nanoplástico. já está mais à frente, já não é só micro. Sim. Também já existem alguns estudos sobre isso, se bem que penso que também ainda está muito em desenvolvimento. Se o microplástico ainda está em desenvolvimento, então os efeitos e tudo isso, penso que também ainda está a ser estudado. Portanto, agora, enquanto estás a dar continuidade à tua tese de mestrado,
a tua investigação durante o mestrado, Sim. desta vez com o estudo do lixo marinho nas águas costeiras portuguesas, incluindo o lixo presente na superfície, que já tinhas feito, mas agora também na coluna de água, e os impactos da ingestão e do emaranhamento em lixo em várias espécies de fauna marinha. Até agora, houve algum registro que se tenha sobressaído dos restantes? É assim, sim, fiz nas águas, como eu estava a dizer, agora desta vez no doutoramento em águas mais costeiras, na área de estudo que é essa área protegida marinha, e então na superfície do mar, sim, continuamos com a tal campanha de barco que eu falei, em que até acho que já tinha dito que as pedaços de redes de pesca foram o tipo de lixo mais abundante, depois os sacos plásticos também se via muito, e também fizemos recolha com redes de plâncton, fizemos algumas recolhas na coluna mais à superfície d'água, para recolha de microplásticos, ou seja, recolhemos umas amostras, fizemos um arrasto com a rede, não é? E durante X tempo, para tentarmos depois, na amostra que obtivemos, ver que quantidade, ou se tinha ou se não tinha, ou que quantidade existia de microplásticos. Também fizemos, além disso, nas praias, também andamos a ver o lixo, que tinha que tentar quantificar o lixo e o tipo de lixo que existia nas praias, e a recolher amostras de areia, para depois também tentarmos perceber os microplásticos que existem na areia. Queres chegar a alguma conclusão? Na areia no fundo ou na areia das praias? Na areia das praias, das praias mesmo. Na parte dos microplásticos ainda não, são amostras que demoram um bocadinho mais a processar. Ainda não temos assim nenhum resultado. Nas praias também ainda não. Estamos na fase de analisar os resultados. Era isso que eu queria E pronto, temos na parte do lixo flutuante, já temos alguns resultados, sim. Ou seja, a nossa área sul era entre Porto e Praia de Vieira, e mais a norte era onde tivemos mais lixo, mais para a zona do Porto e assim, mas na parte norte da nossa área sul era onde tivemos mais lixo. Não são as pessoas lá que dizem que o Rio Douro é a Vorten. Pois é. Deve ajudar a explicar alguma coisa. Pois, sim, também é um grande input, não é? De material para o oceano. E nas praias também vê-se muitas coisas de pesca, ainda não tenho propriamente assim as categorias mais classificadas, não é? Os tops. Mas diria que assim, que a pesca também é muita coisa da pesca também, sim. Eu estou curiosa para saber dos microplásticos, tanto na areia, como na areia, principalmente na areia. Sim. Pois, porque os Agora tens de microplásticos... ficar a segunda Depois, vez quando eu tiver, com os sim. resultados. Pois, vens cá e lês aqui a tua tese para as pessoas. Pode ser. Quando quiserem, alguém que tiver insónias, pode. Eu depois posso ler e ver se embalo as pessoas um bocadinho. Mas esta história dos microplásticos agora veio mudar muitas coisas. Sim, porque porque a gente olha para a praia e já vê lixo, não é? Mas depois. E mesmo o lixo flutuante, nós olhamos para o mar e vemos o lixo às vezes a flutuar, mas há muita coisa que está no fundo do mar e a maior parte ainda está no fundo do mar. O problema é esse. Pois. É que para aí 70% do lixo está no fundo do mar. Aquilo que nós vemos às vezes é mesmo só uma pequena parte. E o que está na praia também vemos, mas depois aquilo vai se fragmentando ao longo do tempo e vai e vem com o mar, não é? Exatamente. E fica ali a fazer parte da areia, já quase. Pois. E essa parte já não é tão visível, não é? O Herculano está aqui a dizer: ora, aí está uma viagem nesse barco para fazer uma boa reportagem com a imagem. Está a dar ideias. Sim, pronto. Em vez de fazer rádio, faz um documentário. Faz um da- documentário. A vida dos investigadores no mar. Exatamente. Já agora, a nível dos microplásticos, as pessoas preocupam-se muito com os poluentes que saem dos canos de escape dos carros, neste caso, mas um dos principais poluentes dos carros são os pneus, Pois. por causa dos microplásticos, libertam precisamente. Sim. E E depois os com as águas das microplásticos chuvas. eu diria que Vou parar a está em roupa, todo sim. lado, porque é na Pensando. nossa roupa, as nossas roupas sintéticas libertam as microfibras, que também são Para a consideradas máquina de microplásticos, lavar. vão para a máquina de lavar, vão para os esgotos. Chegam ao mar, portanto, Tudo, é tudo. exato. E depois cada vez mais agora aparecem estudos que foram detectadas microfibras na água, é no sal, é na água engarrafada, é em todo lado. Eu acho que nós já estamos nos expostos tecidos, não é? Nos tecidos, nos tecidos humanos também. Sim, nós já está. Água engarrafada em plástico, como é que querem que Pois, não tenha? exatamente, há sempre resíduos. Pois. Eu acho que nós estamos tão expostos já. E claro que nós já devemos ter alguma percentagem em nós Do plástico. de microfibras e tudo isso.
Nós já somos plastificados. A era do plástico. Era do plástico. Daqui a mais vocês são Barbies. E tu és o Ken, então. Também fazes parte do projeto Com o Mar. Que projeto é este? Ora E bem, quais este são os projeto objetivos? também é direcionado para... Tem a parte do lixo marinho, mas também é direcionado para os cetáceos, com o objetivo de reduzir as capturas acidentais, aquilo que eu falei. Porque há a parte das redes que estão abandonadas, e isso é um impacto do lixo, não é? Está descartado, está abandonado. Mas depois há a parte das redes ativas, em que durante a pesca muitas vezes são capturados cetáceos acidentalmente. E a ideia é, com este projeto, era também distribuir os chamados uns dispositivos acústicos para colocar nas redes dos pescadores, que muitas vezes há muitos pescadores, principalmente da arte chávega, aqui que na nossa zona é muito, na zona norte, aqui esta zona é muito comum, não é? Tem várias campanhas da arte chávega, e é um projeto que tinha o objetivo de colocar estes dispositivos acústicos que nós chamamos de pingers, que eles... Isto lá está, é feito em colaboração com os pescadores, também sem eles nada feito, e acho que isto é a melhor maneira de atuar nestes assuntos, é colaborar com eles, consciencializar, e quando eles colaboram connosco é tudo muito mais fácil nós tentarmos perceber o que é que acontece. Eles estão sempre lá, não é? São eles que lançam as redes, que têm estes dispositivos. E então este projeto serviu para nós, já tinha sido feito há uns anos, mas para fazer uma nova distribuição de pingers. Esta vez é um modelo novo, melhorado, de pingers que, lá está, emitem umas frequências e que alertam os animais para a presença das redes. Ou seja, para eles não serem... Porque muitas vezes eles vão... Porque lá está, eles vão atrás do peixe, não é? O pescador quer o peixe, mas depois o golfinho também quer o peixe, e há ali um conflito. Então os pingers emitem umas frequências que eles ouvem e que... Mas não afastam o peixe, só afastam os golfinhos. Sim, só para os cetáceos, sim. Depois há uma frequência que é destinada a uma espécie, há outra frequência que é mais destinada a outro tipo de pinger com uma frequência diferente, que é mais destinada a outra espécie. E este projeto também foi muito nisso, para reduzir as capturas acidentais na arte chávega. E depois também havia a parte da monitorização do lixo marinho nas praias, que também está um bocado ligada à pesca, não é? Como já dissemos. E que também fizemos várias campanhas de monitorização do lixo marinho nas praias, transetos ao longo das praias, para lá está quantificar o lixo. Pronto, e isto tudo nesta área, ou seja, o objetivo principal é a conservação do ecossistema e das nossas espécies aqui desta zona que é a zona que nós chamamos o sítio de importância comunitária, que é uma área marinha protegida, que vai desde Maceda à Praia da Vieira. Uhum. E então, mas este projeto tem, não é, tipo, uma duração? Sim. Mas depois esses dispositivos vão continuar disponíveis para sim, depois aqueles dispositivos, pronto, no futuro, não sei, que agora conseguimos fazer uma nova remessa, depois não sei, mas depois eles continuam, e aquilo até tem uma luzinha, é preciso trocar as pilhas de X em X tempo, mas à partida, agora para os próximos tempos, serão estes que nos vão fornecer dados de se realmente isto está a funcionar. Os golfinhos, está a haver uma redução das capturas com isto. Já fizemos um estudo, já há alguns resultados em que reduziu a captura, e agora vamos novamente fazer com estes, a ver se há uma redução da captura, se não há. Também muito por ir falar com os pescadores e eles nos dizerem o que é que acontece e o que é que não acontece, se houve capturas, se não houve capturas, e tentarmos perceber o que há para agora. Portanto, se houver redução, em princípio é uma boa... É uma boa notícia, sim, que os pingers estão a funcionar. Sim. Que pode ser utilizado. Sim, exatamente. Sim. Pronto. Para colocar no mercado. Acho muito interessante. Alguns dados consideres importante partilhar connosco sobre esse projeto? Talvez algo que as pessoas tenham desconhecimento. Basicamente, fazeres sensibilização. Ou seja, é assim, porque eu não sei se as pessoas tinham muita noção de que há muita captura acidental na parte dos cetáceos. Porque às vezes as pessoas até, se calhar, mas há muitos arrojamentos de golfinhos ao longo do ano. Temos populações, eles existem, não é? Sim. E muitas vezes o maior impacto, porque nós estamos a falar do lixo, e realmente o lixo é uma das causas que pode afetá-los, mas nos cetáceos, golfinhos, o maior impacto ainda é a captura acidental nas redes de pesca. E então, pronto, um facto desconhecido que se calhar para as pessoas é isso, é que se calhar a principal causa, porque agora
com esta coisa do plástico, fala-se muito na televisão e nos mídias de plástico e os perigos e tudo, e realmente sim, acontece. Mas aqui na nossa costa eu acho que a principal causa de morte ainda é a captura acidental, então se calhar isso é uma coisa que as pessoas, podia ser desconhecido para a maioria das pessoas. Sim, acho que sim. Porque normalmente o que se fala mais é do plástico. Sim, e daí também este projeto, não é? Para combater um bocado isso. Depois houve, sim, e lá está, também, acho que também já disse que houve uma distribuição também de pingers este ano, um modelo novo. Sim, e, já agora, só por curiosidade, na Praia de Mira há alguém que esteja a usar isso? Sim, eu penso que não sei, acho que são as campanhas todas da Praia de Mira, ou quase todas, sim, que estão a colaborar connosco. Sim, sim. Houve os pingers. Sim. Uma vez que estamos em Mira. Sim, mas sim. E que tem 4, acho que são 4 campanhas de arte chábega a sair para o mar, e sim, eles estão acho que pelo menos, não sei, mas acho que sim, acho que são todas as que estão a colaborar connosco e que vão colocar, que nós fornecemos os pingers, eles vão colocar nas redes e esperamos depois ter resultados daqui a uns tempos, a ver. Sim. Está bem. Mais alguma resposta? Não. Entretanto, não. O Herculano só diz é que o nano não é visível ao microscópio. Pois, já deve ser com coisa, sim, já pois. É muito complicado. Pois é, ainda é mais complicado. Microscópio eletrónico. É a solução. Deve ser aqueles de varrimento, aquelas coisas. Que nós demos na altura. Exatamente, nós demos na altura. O ótico de varrimento e o de transmissão. Exato. Ainda bem que te lembras. Ainda me lembro. Muito bem, Tiago, muito bem. Para terminar a entrevista, a nossa pergunta de praxe. No futuro, o que gostarias de fazer que ainda não tenhas feito? E ela vai dizer tanta coisa. Pois é isso, tanta coisa. Quando vi esta pergunta pensei, sei lá, tanta coisa, não é? Espero que... Pode ser a nível profissional com pessoal, ou isto pessoal. é geral. A nível ou as duas, pessoal. tu é que sabes. Gostarias de fazer que ainda não tenhas feito, assim que ainda não tenha feito. Ora bem, já fui assim numa aventura de barco para alto mar. Também já andei de avião. Mas já andaste de comboio, pelo menos para ir para a universidade. Agora também de avião, também a fazer censos de cetáceos também. A sério, de avião? Também de avioneta, também já... Eu espero que o futuro me traga assim aventuras assim desse género que eu gosto também. Saltar às vezes paraquedas. assim. Isso talvez, se calhar não. Essas coisas já são um bocado medricas, mas andar assim, pronto, que me traga assim coisas diferentes, porque também já, pronto, graças a isto também já fiz coisas que também nunca pensei fazer. Isto de ir para o mar e não sei também. E espero que traga assim coisas também que não só enriqueça a parte profissional, como também enriqueça a parte pessoal, porque são experiências novas. Sim, também. É verdade. Já agora, só aqui o José Carlos Oliveira, que chegou agora, diz: boa noite, Rádio Abreijos. Boa noite. Boa noite. Pronto, e então a nossa entrevista está terminada. Espero que tenham gostado, que tenha sido interessante. Eu gostei muito. Eu acho que foi muito interessante e disseste várias coisas que as pessoas desconheciam de certeza. Pronto, isso acho que é importante, partilharmos esta parte. Exatamente. Os investigadores também chegarem um bocadinho à população. Isso é uma das coisas que falha muitas vezes, se calhar grande parte das vezes. Pois, e é isso que nós queremos trazer aqui para este programa. Sim, que é claro. para ver essa troca. Sara, muito obrigada. Obrigada eu, gostei muito. E pelo teu trabalho fantástico na conservação dos oceanos e na fauna marinha. Obrigada. A continuação do excelente trabalho e muitas felicidades a nível pessoal e profissional. Muito obrigada para vocês também e para o programa também. Muito obrigada. Nós ainda nos vemos para um café. Sim, claro, devemos combinar coisas. Sim. Tiago, agora é a tua vez. É a sugestão, é contigo. Deixa-me aqui passar então para a próxima rúbrica. Ecossugestão. Então, e esta semana, como ecossugestão, temos, neste caso, já falámos um bocadinho sobre carros, vamos continuar a falar sobre carros. O óleo dos carros tem que ser trocado de X em X km, como todos sabem, senão corremos o risco de gripar o motor, e também não é bom gripar o motor. Isto para manter o bom funcionamento do automóvel e evitar, aqui diz acidentes, mas não é acidentes, é avarias, mas pronto, o óleo do carro não provoca propriamente um acidente. Mas uma avaria pode provocar um acidente. Está bem, pronto. Está tudo ligado. Está tudo ligado, Tiago, está tudo ligado.
O que acontece é que após o seu uso, o óleo lubrificante usado ou contaminado, popularmente e incorretamente chamado óleo queimado, torna-se um resíduo perigoso. Apesar de aparentar. Apesar de aparentar ser um resíduo sem utilidade, pode ser reutilizado, pois contém ainda cerca de 80 a 85% do óleo lubrificante básico. Já agora, vou só dizer uma coisa. Há muita gente que desconhece, mas já há à venda um líquido, digamos assim, uns boiõezinhos com líquido para voltar a renovar o óleo. Pronto, estás a ver, tu é que devias fazer a co-sugestão, tu é que sabes essas coisas de mecânica. Que se coloca no motor quando o óleo já está usado e ele regenera o óleo, não fica a 100%, mas fica quase e dá para andar ainda uns bons quilómetros. Estás a ver, isso era uma boa eco-sugestão, ainda bem, estás a ver, estás a complementar. Então, eu estou a dar. Muito bem, Muito mas bem. já devias ter feito. Não, cerca de 80 a 85% do óleo lubrificante básico que é extraído após vários processos. Mas o mais importante em ter um destino correto é que evita impactos sérios na nossa saúde e no meio ambiente. O óleo despejado nos ralos da cozinha. E óleo de carro nos ralos da cozinha? Ou isto já é o outro óleo? Não, é o óleo do carro. Óleo de carro nos ralos da cozinha. Tens cá uma imaginação. Eu não tenho imaginação, há pessoas que fazem isso. O óleo despejado nos ralos das cozinhas, ruas, indústrias é a maior fonte de poluição marinha com petróleo. Mais de 1,3 mil milhões ou 1,3 bilhões de litros de petróleo são lançados anualmente no mar. Vamos evitar isso? Basta levar o óleo usado a pontos de recolha que se encontram espalhados pelo país. Os pontos mais próximos de Mira serão os armazéns da Câmara Municipal de Vagos, a Inova e os taleiros municipais de Cantanhede. Pode verificar os pontos mais próximos de si no site sogilu.pt, isto é sogilub.pt. E já agora desafia a partir daqui, se é que alguém da Câmara de Mira nos está a ouvir, A também ter um ponto. a também ter um ponto de recolha. Acho que não fazia Pois mal é. nenhum, pelo contrário, só fazia bem. Voltava a ter em Mira, realmente. Nos armazéns da Câmara de Mira ou no local que a Câmara acha adequado para isso, fazer um ponto de recolha de óleos usados também. Temos mais alguma resposta? Não temos mais nenhuma resposta. Não. Temos só aqui o Jean Santos que nos está a ver. Boa noite para ele. Olá, Jean. Então, como estamos mesmo a terminar a emissão, só falta revelar a resposta correta à questão, e até rimou, e a questão é a seguinte, vou relembrá-la. Do oxigênio que respiramos, que percentagem é formada nos oceanos? Nós tivemos duas respostas. A do Herculano disse que era A, 5%, e o Paulo Damaso disse C, 60%. Ninguém acertou. Não. A resposta correta é a D, 70%. Cerca de 70% do oxigênio que respiramos é produzido nos oceanos pelos seres fotossintéticos que aqui vivem. Por isso é que esta questão do plástico nos oceanos e tudo isto é tão importante. Os oceanos produzem 70% do oxigênio disponível na Terra. É a chamada Amazónia oceânica, a marinha. Sim, a Amazónia é importante por vários motivos, desde logo pelos ecossistemas que abarca, também pelo dióxido de carbono que converte em oxigênio, mas a grande maioria do oxigênio disponível na atmosfera terrestre é proveniente dos oceanos. Exatamente, 70%. Portanto, chegamos ao fim. Obrigada a todos os ouvintes, visualizadores, e um agradecimento especial, claro, à Sara, por mais uma emissão do programa. E não se esqueçam, vou repetir aquilo que o Tiago já disse há bocadinho, que no dia 30 de novembro teremos a nossa Hora da Família especial Natal, onde daremos as boas-vindas ao Natal, ficando a conhecer melhor a história da árvore de Natal, fazendo decorações ecológicas para a nossa árvore e terminar a Hora da Família com um lanche bem doce. O preço por participante é de 2€ e as inscrições terminam no dia 27 de novembro, portanto já não falta muito. Basicamente é só para pagar o lanche. Basicamente é só para pagar o lanche. O resto da atividade fica gratuito. Exatamente. Portanto, como está quase no fim das inscrições, toca a enviar mensagens privadas para o Oceano Mira, e-mails
e a telefonar para marcarem o vosso lugar. Ou ir lá presencialmente. Ou irem lá presencialmente. Se eu não estiver, vão ter que telefonar. Tem lá os contactos, que eu posso não estar sempre no Cian Mira. Encontramos-nos aqui, na Rádio Mira, daqui a 15 dias. Não percam o próximo programa. Muito boa noite e não se esqueçam que com o Cian Mira, conhecer é proteger. Cian Mira, conhecer é proteger. Chegou ao sítio certo. Esta é a sua estação. Som do Live Audiovisuais, aluguer de equipamento audiovisual para conferências,